Nessa aula nós vamos estudar dois algoritmos utilizados para encontrar árvores geradoras mínimas a partir de um grafo. Então, para que nós possamos estudar árvores geradoras mínimas, é necessário definirmos o conceito de árvore. Como sabemos, em um grafo G que seja uma árvore, é um grafo G que seja acíclico e conexo. O conceito de acíclico refere-se a grafos que sem ciclos simples de comprimento maior que 2. Toda árvore com V vértices possui exatamente V menos 1 aresta. Note que se nós adicionarmos mais uma aresta em uma árvore, ela deixa de ser acíclica porque nós formamos um ciclo simples. Além desses conceitos, é interessante no material que tem lá no CIGAR que vocês leiam para entender os próximos algoritmos, o conceito de árvore enraizada, árvore livre, floresta. Vejam também, eu relembro, o conceito de nível, de altura, para que nós possamos então definir a nossa árvore geradora. Tá? Sobre a árvore geradora, eu peço também que vocês leiam sobre floresta geradora e o conceito de elo, lá no material, assim também como o conceito de excentricidade. Todos esses conceitos que eu estou falando são necessários para entender a parte teórica de árvore geradora mínima, dos algoritmos que nós vamos ver, e se encontram lá no material. Tudo bem? Como é uma parte conceitual, apenas uma leitura para a fixação dos conceitos é suficiente. Bom, árvore geradora. A árvore geradora de um grafo conexo G é um subgrafo que contém todos os vértices de G e forma uma árvore. Ou seja, uma árvore geradora é uma árvore que contém todos os vértices de G, tal que esses vértices, estejam conectados e não tenham ciclos. Okay? Como é que nós, a partir de uma árvore geradora, podemos encontrar uma árvore geradora mínima? A árvore geradora mínima implica a utilização das arestas que conectam todos os vértices do grafo, tal que o peso dessas arestas sejam minimizadas. Então, assim a gente encontra a árvore geradora mínima. A solução para montar uma árvore geradora mínima é encontrar uma árvore que eu chamo de T, onde ET está contido, é o conjunto de arestas que está contido no conjunto de arestas do grafo, que conecta todos os vértices de G, e minimiza o peso total. Então, as arestas que a gente vai incluir no subconjunto ET são as arestas de menor peso que conectam todos os vértices do grafo. Peso, porque nós estamos tratando de um grafo ponderado. A árvore geradora mínima, faz sentido quando nós trabalhamos com grafos ponderados. Então aqui nós temos um exemplo de árvore geradora mínima que nós chamamos de T, no lado direito, obtido a partir do grafo G, que está no lado esquerdo, com peso total igual a 12. Então, o grande objetivo dos algoritmos é fazer a escolha certa dessas arestas. Agora, observem que a árvore ela não é única. Podem existir outras arestas que podem ser utilizadas, que ainda assim me dão um peso mínimo. Então, aqui nesse exemplo, a gente pode perceber que, a partir da construção dessa árvore, o que nós fizemos? Dadas as conexões existentes entre os vértices, a gente utilizou as arestas de menor peso que construísse uma árvore, ou seja, um grafo conexo e acíclico. Tá? Agora observem que a aresta 3,5, que é essa aqui, de peso 4, ela poderia não existir, uma vez que a gente também poderia utilizar, ao invés dessa, a aresta 2,5, que também é peso 4 e manteria o conceito de árvore. E também seria mínima, porque a somatória desses pesos continua sendo a mesma, ou seja, continuaria sendo mínima. Tá?
Então observem que a árvore, para construir uma árvore geradora mínima, nós não temos necessariamente uma única solução, né? Podem ter diversas combinações de conjuntos de aresta que nos dão o peso mínimo, ok? Uma estratégia para encontrar essas arestas que nos dão a somatória do peso mínimo pode ser uma estratégia gulosa. Então, uma estratégia gulosa permite obter uma árvore geradora mínima adicionando uma aresta de cada vez. A invariante dessa estratégia gulosa é a seguinte: antes de cada iteração, a nossa árvore T é o subconjunto de uma árvore geradora mínima. A cada passo, nós adicionamos a T uma aresta, que não viola a invariante, ainda continua sendo um subconjunto de uma árvore geradora mínima. Tá? Então, a adição dessas arestas a cada iteração recebe o nome de aresta segura. A aresta segura é justamente garantir que essa aresta que eu estou adicionando na minha árvore, ela seja, ou atenda, na verdade, o critério de ser a aresta com menor peso, dentre as quais eu ainda posso escolher. Tá? Essa aresta com menor peso, não basta que ela tenha menor peso, é necessário que ela também não gere ciclo, né? Porque aí, para garantir a não violação do conceito de árvore, justamente, que foi o que nós vimos. Uma árvore, ela tem que, de um grafo, ela tem que ser composta de todos os vértices e de arestas que conectem esses vértices, porém não formem ciclos. Então, a aresta segura é aquela de menor peso que garanta que não esteja formando ciclo, ok? E aí, nessa estratégia gulosa de encontrando arestas seguras, é a grande questão, né? Como garantir que uma aresta é segura? Aí existe o teorema do corte mínimo. Essa prova do teorema do corte mínimo vocês podem encontrar no livro texto da disciplina. Mas o que faz o corte mínimo? O corte mínimo é o seguinte, pessoal. Um corte V' e V menos V' de um grafo não direcionado G é uma partição de V. Então eu vou dividir meu grafo, né, em dois. Eu vou particionar o meu conjunto de vértices em dois. Uma aresta, ou V, pertencente ao conjunto de arestas do grafo, cruza o corte da minha partição se um de seus vértices pertence a V' e o outro vértice pertence a V menos V'. Ou seja, eu tenho um grafo, se eu encontrar um corte em cima de uma aresta que eu divido o meu conjunto de vértices em dois, né, em V' e os remanescentes, V menos V', então eu tenho um corte. Um corte respeita um conjunto T se não existirem arestas em T que o cruzem. Ou seja, eu não posso ter, né, conexão além desse corte na minha partição. Uma aresta cruzando o corte que tenha custo mínimo sobre todas as arestas que o cruzam é uma aresta segura. Então, primeiro de tudo, a gente tem que encontrar um corte que particione os nossos conjuntos de vértices, né? E se a gente encontrar a de menor peso, é considerada a aresta segura. Vamos ver um exemplo. Então, olha, imagine esse grafo, tá? E aqui nós temos as arestas que conectam o grafo com seus respectivos pesos. Então, da figura A para a figura B, observe que a gente fez um corte aqui. Ó. Qual foi a partição que a gente criou? A gente criou a partição V' contendo apenas o vértice 0. Esse é o nosso V'. E o V menos V' são todos os outros vértices. 1, 2, 3, 4 e 5. Então a gente subdividiu o nosso conjunto V em dois, particionou. V' tem o 0 e V menos V' tem todos os demais. Né? Então percebam que para criar essa partição, a gente precisou cortar 3 arestas. Dessas, qual seria a aresta segura? A de menor peso. Então observem que ficou em negrito aqui justamente a minha aresta de menor peso dentre as 3 do meu corte que particionou V'. Então a de menor peso seria justamente a aresta 1. Então esta é a minha aresta segura dessa minha partição.
Agora vamos supor que eu queira isolar o vértice 2, ou seja, eu queira que o meu conjunto V' seja o 0 e o 2 e que V menos V' sejam todos os outros demais vértices. Então, observe que para que eu possa construir essa partição, aqui na figura C, eu teria que fazer um corte desta natureza aqui, ó, né? Isolar todas as arestas que conectam os vértices das duas partições, certo? Percebam que se, por exemplo, eu fizesse, que era só isolar o 2, né? Eu fizesse esse corte aqui no lugar, nós não teríamos criado a partição VV' contendo apenas o vértice 0 e o vértice 2. Né? Por quê? Porque o vértice 3 estaria incluído. Então, assim, essa é a partição do quadro D. Então, observe que para particionar, eu preciso isolar, ou seja, cortar todas as conexões dos vértices V' com os vértices da outra partição, V menos V', certo? Então, para que eu isole o vértice 2 e o vértice 0 na minha partição V', é necessário fazer esse corte aqui. Então, observe que com este corte, o meu V' só tem o 0 e o 2. E o meu V menos V' tem os vértices 1, 4, 5 e 3. Então, se esse é um corte que criou essa partição, quais são as arestas envolvidas no corte? Observe, essa, 0, 1, esta, 1, 2, esta aqui é 2, 4, esta 2, 5, esta aqui é 2, 3 e esta a 0, 3. Observem que a aresta 02 ela não está envolvida no corte, o corte não passou por cima dela. Óbvio, porque ela já foi utilizada como aresta segura, certo? Então, dessas arestas que estão envolvidas no meu corte, o que a gente deve observar? A aresta de menor peso. Então, dessas que estão envolvidas no meu corte, a aresta de menor peso, por exemplo, poderia ser essa aqui, a 2, 3, que tem peso 2. Ok? Que tem peso 2. Mas, além disso, se a gente quisesse fazer um outro tipo de corte, a gente poderia fazer. Ou, outro tipo de corte não. Neste mesmo corte, observe que a gente poderia escolher uma outra aresta também. Qual seria? A 1, 2. Porque a aresta 1, 2, se vocês observarem aqui no gráfico original, ela também tem peso 2, que é o mínimo das arestas que estão sendo cortadas. Então, nesse passo, tanto faz eu escolher a 2, 3 ou a 1, 2. Tá? Então, ok. Então, com esse corte, né, as arestas de peso mínimo foram escolhidas. Aqui neste exemplo, a gente escolheu a 2, 3. Tá? Então, agora, duas arestas seguras já foram encontradas, a 0,2 e a 2,3. Agora, nós queremos isolar, ou seja, colocar no nosso conjunto V' o vértice 3. Então, para isolar o vértice 3, o corte seria esse aqui. Tá? Então, observe que na nossa partição V' nós temos o vértice 0, 2 e 3. E no V menos V', nós temos o vértice 1, 4 e 5. Então, nós cortamos todas as arestas que estavam conectando esses dois conjuntos, ou seja, nós particionamos. Das arestas que estão envolvidas no corte, a de menor peso é essa aqui, ó, a 1, 2, que tem peso 2. Observe aqui, nós estamos com peso 1, peso 2. Aqui nós estamos com peso 1, peso 2 e o peso 2. Tá? Então, essa seria a aresta segura desse corte. Observe que a gente não poderia escolher nesse corte, ao invés da aresta 1, 2, a aresta 2, 5. Por que não poderíamos? Porque o peso da aresta 2, 5 é igual a 4, que não é um peso mínimo, né? Nós temos uma aresta envolvida no corte que tem um peso menor. Então, essa é a aresta segura. Agora, no quadro E, nós queremos isolar. Quem queremos isolar aqui?
já isolamos o 2, isolamos o 3, agora queremos isolar o 1, certo? Não, aqui isolamos o 3, agora queremos isolar o 1, corretamente. Então, aqui nós isolamos o 0, aqui nós isolamos o 2, aqui nós isolamos o 3, vou até marcar aqui, né? Aqui foi o 0, aqui foi o 2, aqui foi o 3. Agora nós queremos isolar o vértice 1, ou seja, colocar o vértice 1 na nossa partição V'. Então, no V' nós vamos ter o vértice 0, 1, 2 e 3, correto? E vamos ter no V menos V' os vértices 4 e 5. Então, para conseguir criar essa partição, o nosso corte seria aqui. Nós iríamos desconectar todas as arestas entre esses dois conjuntos, V' e V menos V'. Das arestas que nós cortamos, ou seja, que desconectam esses dois conjuntos, que formam essa partição, a de menor peso seria essa aqui, a 3, 5. Então essa seria a nossa aresta segura. Por fim, nós vamos isolar o vértice 5, né? Ou seja, isolar não, nós vamos incluir o vértice 5 em V'. Então, V' vai ser 0, 1, 2, 3 e 4, e V menos V' vai ficar apenas o vértice 4 lá. Então, qual seria o corte? Exatamente este aqui. Então, neste corte, a aresta segura é a aresta 4 e 5, porque dentre as três arestas envolvidas no corte, ela é a de menor peso, correto? Então, observem que a partir desse momento, nós temos a nossa árvore geradora mínima. Por quê? Porque com as arestas que estão em negrito, nesse quadro F que estamos observando, todos os vértices estão conectados, ou seja, T é conexo, e nós não temos ciclos, então nós temos uma árvore. E como nós determinamos essas arestas com o conceito de aresta segura a partir do corte, nós temos como garantir que esta é uma árvore geradora mínima, ou seja, os pesos das arestas que conectam esse subgrafo T, que é a nossa árvore geradora mínima, é um peso mínimo, ou seja, são as arestas de menor custo que conectam esses vértices. Então, o conceito de árvore geradora mínima, pessoal, é muito importante quando nós queremos minimizar o custo em diferentes contextos, né? Um exemplo disso, vocês podem ver lá no material, né? É, por exemplo, quando nós queremos o menor custo para transportar pacotes em uma rede, né? Então, quais são das diferentes rotas que nós temos a melhor rota, né? As de menor custo para aquela configuração. E aí o custo pode ser qualquer coisa, certo? Então, nesses casos, quando você quer encontrar o menor custo que conectam todos esses vértices, a gente pode utilizar o conceito de árvore geradora mínima, certo? Então, é com esse conceito de corte e de aresta segura que os dois algoritmos que nós vamos estudar trabalham. No próximo vídeo, nós vamos ver o primeiro, que é o algoritmo de